Eu tenho-me lembrado todos os dias, desde os acontecimentos que tiveram início a 28 de janeiro, com os tempestades. E penso que muitas vezes aquelas famílias que tudo perderam, muitas delas, bens materiais, inclusivamente até familiares. E uma pergunta me surge nessa altura. Porquê? Na passada segunda-feira, que é o dia que nós em casa temos destinado ao Evangelho no lar, aquilo que nós fazemos depois de uma prece inicial, a abertura do livro, do Evangelho, ao calhas, como se costuma dizer, pedindo que a mensagem que nos vai aparecer seja aquela que nós necessitamos de ouvir. E a que nos saiu na passada segunda-feira foi precisamente do capítulo 16 do Evangelho, a verdadeira propriedade. Ao mergulhar na essência deste capítulo, em que Kardec intitulou que não se pode servir a Deus e a Mamon, nós somos convidados a refletir no verdadeiro significado da palavra propriedade. Conta-se que no século passado, um turista foi à cidade do Cairo, no Egito, com um propósito que era conhecer um sábio. Um sábio já bastante idoso. E quando lá chega, ele fica admirado porque as únicas peças que ele vê foi uma cama, uma cadeira, uma mesa e muitos livros. E a resposta que ele faz de imediato a esse ancião é: mas onde estão os teus móveis? E o ancião responde-lhe com uma pergunta: e os teus? Ele fica admirado com a pergunta, gagueja: os meus, mas eu estou aqui de passagem, também eu. E é isso que acontece a todos nós. Todos nós estamos aqui de passagem. E é uma passagem muito curta, porque para o tempo que nós temos, se pensarmos um bocadinho há quantos bilhões de anos existe este planeta, nós vivemos 60, 70, 80. Passamos por aqui já por quantas existências? Portanto, esta passagem é uma passagem mesmo muito curta. Saibamos aproveitá-la, como nos foi dito há bocadinho. Muitas pessoas vivem como se fossem ficar aqui para sempre. Então aquilo que elas pensam é uma coisa só: angariar o mais possível. E muitas vezes sem olhar a meios, sem se preocupar com aquele irmão, muitas vezes com aquele familiar a quem ele virou as costas e a quem atraiçoou. Quantas vezes nos agarramos às coisas materiais, acreditando que elas representam a nossa segurança, representam a nossa posição social, ou até mesmo a nossa felicidade. Mas quando ouvimos falar em propriedade, de que é que nos lembramos? Da casa, do terreno que temos, do apartamento, do carro. Mas a propriedade de que estamos aqui a falar não tem nada a ver com isso.
E no Livro dos Espíritos, na questão 881, vou ter que pôr os óculos para esta letra pequena. Nós temos aí, destes livros, com letra muito grande. Não é preciso óculos. Está bem? Então, a questão 881, Kardec, que também pensa nisto tudo, que nós estamos aqui a falar, que pensou, aliás, ele pergunta: o direito de viver confere ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais trabalhar? E a resposta é aquela que nós estamos à espera: sim, mas deve fazê-lo em família, como a velha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta ou como um avarento. Até aqui, tudo bem. Mas quantos é que nós conhecemos que apenas pensam na forma mais fácil de enriquecer? E aí vem a outra questão 883, em que ele pergunta: é natural o desejo de possuir? A espiritualidade diz-lhe: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar as suas paixões. Julgas que Deus aprova isso? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. E é isto em que nós temos que pensar seriamente. Mas não era, portanto, como falámos há bocadinho, estes bens que Kardec se referia. E no capítulo 16, como há bocadinho estávamos a falar, a instrução do Espírito que nós temos para ler hoje, e é baseada nessa mensagem de Pascal, que nós vamos refletir um pouco nestes momentos que temos aqui. E então, Kardec transcreve o item 9, em que diz: verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar este mundo. E aqui nós já temos muito para pensar. Mas quem foi Pascal? Eu julgo que quase todos, uma grande parte aqui, já ouviu falar em Pascal. Pascal, que viveu no século XVII, ele apenas com 12 anos já tinha escrito um tratado sobre questões relacionadas com o som. Aos 16 anos, um ensaio sobre geometria, aquele conhecido Teorema de Pascal. Aos 19 anos, inventa a primeira calculadora mecânica. Estamos a ver um jovem com qualidades excepcionais. Foi o criador da teoria das probabilidades, que tanto se fala hoje, e desencarna com apenas 39 anos. E é sobre esta mensagem, a verdadeira probabilidade, que nós vamos tentar refletir um pouco hoje. O que é que o homem leva deste mundo? Há pessoas muito preocupadas com isso, com o que levam, com o que deixam, e muitos até nunca mais se afastam daqui, preocupados com o que deixam. Alguns até já escolheram o fato que vão levar quando desencarnar. Escolhem a gravata, os sapatos têm que estar bem engraxados, porque sabe-se lá quem é que se vai encontrar. Outros pedem para pintar um bocadinho os lábios, para pôr um bocadinho de cor na face, porque aquele aspecto pálido não tem jeito nenhum. Uma vez até alguém partilhou comigo que até já tinha arranjado umas meias quentinhas, daquelas que têm um forro do lado ovelha, porque não gosta de ter os pés frios. Como ela já tinha a despesa feita, eu nem tive coragem de dizer mais nada.
Outros até escolhem o modelo do caixão, preocupados com isso. Também há já quem o tenha comprado. Havia uma promoção em que eles estavam 50%, e eles têm bem, não vai até para comprar 2. Mas comprou só um. E pelo simples não, porque é que não devemos levar um cartão de crédito? Mas que esteja fechado, não é? Não sabemos o que é que nos espera do lado lá. O telemóvel não pode ser esquecido. Nós nem aqui nos separamos dele, como é que havíamos de deixar? E então, quem está preocupado em levar tudo isto que falamos, será que entendeu o que estamos aqui a fazer? E ele continua na mensagem: o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na Terra. É fácil de entender e esta mensagem é muito clara. E é uma mensagem muito própria para todos nós. O que é que ele encontra ao chegar? Nós sabemos que todos nós chegamos aqui na mesma situação. Sem brincos, sem colares, sem roupa, todos iguais. Durante a vida, tudo depende da família onde calhamos, mas outra coisa é verdade, é que nós vamos todos daqui da mesma maneira. Uns mais bonitos, outros mais feios, como acabámos de ver, mas sem nada. Então põe-se uma pergunta, mas afinal o que é que levamos? Então para que é que foi isto? Chegamos aqui sem nada e vamos sem nada. Qual foi a necessidade de estarmos aqui a sofrer, que é aquilo que acontece a quase todos nós? Porque não há ninguém neste planeta que seja 100% feliz. Nem o Ronaldo. A quem nada lhe falta. E continuando a mensagem, forçado, porém, é que é abandonar tudo isso, não tem da sua riqueza da posse real, mas simplesmente o usufruto. E é isso que nos acontece a todos. Não é por acaso que chegamos aqui, numa família em que nada falta, e não é por acaso que chegamos aqui, ou que alguns chegam aqui, numa família que nada tem. Porque nós somos responsáveis, somos coniventes nessa escolha que fazemos quando estamos na pátria espiritual. E essa passagem tem a ver com as necessidades que nós temos de passar por isso mesmo. Nós estamos, qualquer um de nós, a passar o melhor momento da nossa existência como espíritos. Estamos, qualquer um de nós, na melhor família que podíamos ter encontrado. Com os melhores familiares. Porque calhamos precisamente naquela família que mais se adapta às necessidades que nós temos para a nossa evolução. Mas então, o que é que eu posso levar deste mundo? É que se pensarmos bem, nem o corpo levamos. Ficamos despojados de tudo. Mas, entretanto, temos o usufruto de tudo aquilo que Deus nos concedeu para passarmos por esta existência. E precisamente tudo aquilo de que nós temos necessidade para a nossa evolução. Então, o que é que o homem possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E aqui já começamos a ser orientados precisamente para aquilo que andamos aqui a fazer. A inteligência. Aquele jovem que faz a escolaridade, começa na pré-primária, primária, por aí por diante, completa a escolaridade obrigatória, vai para a faculdade, completa o curso, tira o curso,
Depois do curso faz o mestrado, faz o doutoramento, dedica-se depois à investigação. Os conhecimentos que ele adquiriu, com a sua inteligência, ele nunca mais os perde. E por isso é que nós vemos situações como aquela que falámos aqui de Pascal. Tudo aquilo que ele, ainda jovem, conseguiu. E estas coisas não se perdem porque nós sabemos, e falamos nisso tantas vezes, ficamos admirados com crianças de 3, 4 anos que têm conhecimentos que nós não imaginamos. Porque esses conhecimentos estão todos lá. Estão guardados numa parte que é o intermediário entre o espírito e o corpo, que é o perispírito. Esses conhecimentos acompanham sempre o espírito, porque o perispírito nunca se afasta do espírito. E sabemos então que, com todos esses conhecimentos, aquela criança, quando volta, quando reencarna, esses conhecimentos estão presentes. E ela consegue dar uma alegria enorme aos pais quando na escola as notas são excepcionais. Quando não tem dificuldades absolutamente em nada. Quando consegue acompanhar conversas que são mais próprias para adultos. Quando tem conhecimentos que lhe permitem tocar instrumentos, fazer inclusivamente música, fazer cálculos matemáticos sem necessidade de calculadora. Tudo isto porque esses conhecimentos estão lá registados. Nada disso nós perdemos. O que quer dizer que essa é uma das coisas que nós levamos daqui. O Espírito faz, portanto, aquisições já de há muitos anos para trás. E por isso é que nós não temos necessidade, nesta altura, de andarmos à caça de animais selvagens. Não temos necessidade de andar a carregar pedras para construir uma pirâmide. Porque temos já conhecimentos que nos permitem fazer as coisas de uma forma muito mais leve para nós. E se pensarmos nisso, a nossa felicidade também está a melhorar, a crescer aos poucos. Já não passamos por aquilo que passamos há 1000, 2000 anos atrás. Quando as mulheres eram arrastadas pelos cabelos. Agora são os homens. Quanto aos conhecimentos, nós sabemos, e há aqui de certeza absoluta, pessoas que têm um dom excepcional para a cozinha. Esses conhecimentos não se perdem. Mas às vezes, estamos a falar com alguém e ele diz assim, mas eu não sei estelar um ovo. Comida também não sei. Eu até acredito que isso tenha a ver com uma existência anterior em que ela se calhar até trabalhava num restaurante como cozinheira. Ela está tão farta daquela vida que ela já nem um ovo quer estelar. Ela não esqueceu, só que não se quer voltar a passar por isso. E esses conhecimentos também, refeições excepcionais, que há pessoas aqui que as fazem, eu também gosto de fazer, tenho algum jeito, não é muito. Há uma parte que me custa que é limpar a louça, ou lavá-la, mas as máquinas também nos ajudam. Eu já agora não queria deixar de falar, já que estou a tocar neste assunto, e não quero deixar de partilhar isso convosco. Nós temos aqui, no cantinho, que é aquela que fica à entrada ao lado esquerdo, uma sopa excepcional. Temos bolos deliciosos, salgados. Porque é que as pessoas não estão em casa a comer à pressa para vir para aqui? Se até podem vir um bocadinho mais cedo. Mas se por acaso já jantaram, também temos aí um chá, um cafezinho com um bolinho. Depois não digam o que não disse. Está bem? Experimentem que aqui, eu sei que há aqui pessoas que ainda não experimentaram. E eu acho que vale a pena. Portanto, este conhecimento que as pessoas adquirem também não o perdem.
Na evangelização nós vemos, está aqui a Paula, que está mais ligada a essa parte, que é responsável por essa parte, nós vemos que as crianças hoje têm conhecimentos que a nós nos ultrapassam. Elas entendem a reencarnação de uma forma que a nós nos custava um bocadinho entender, mas que aos pouquinhos vamos. Mas têm conhecimentos a nível espiritual que muitos adultos não têm. Elas já compreendem isso. E porquê? Porque são conhecimentos que já adquiriram numa existência anterior. E é evidente que uma criança, de certeza absoluta, já passou por esta fase em que a doutrina espírita já estava implantada, em que o espiritismo já existia. Se calhar muitos de nós que andamos na parte espiritual para lá perdidos, que já desencarnámos, por exemplo, há 200 anos, nessa altura ainda não havia o espiritismo. E, portanto, estamos aqui a ouvir isso pela primeira vez. Mas a maior parte das crianças que estão aí, elas vêm já com esses conhecimentos. E muitas dessas crianças vêm, inclusivamente, já com determinados conhecimentos para nos auxiliarem a nós. Chico dizia isso, que foram enviados já muitas crianças com essa finalidade, de nos auxiliarem na nossa evolução. Quanto às qualidades morais, que aqui nos fala tão bem, essas qualidades são a caridade, a abnegação, a bondade, a dedicação aos outros. Nós conhecemos pessoas que tanto fazem pelos outros, como também conhecemos pessoas que nada fazem pelos outros, que inclusivamente viram a cara só para não ter depois problemas de consciência. Mas todos nós estamos aqui e todos nós vamos chegar e todos nós nos vamos preocupar com a caridade e todos nós nos vamos preocupar com os outros. Ainda nos chegou, se calhar, foi o momento certo para nós. Mas vamos fazer aquilo que nos foi dito há bocadinho na mensagem que o Marcelo leu. Não podemos perder esta oportunidade de aqui no Estado. Temos que entender o porquê daqui nos encontrarmos. Continuando a mensagem, eis o que ele traz e o que leva consigo. O que ninguém tem o poder de lhe tirar e o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Ou seja, o que é que ninguém nos pode tirar? Aquilo que falámos há bocadinho. Conhecimento, a inteligência, as qualidades morais. Isso ninguém. E é Mateus que nos diz, no Evangelho, capítulo 6, versículos 19 e 20, em que nós podemos ler aquilo que Jesus nos disse. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões os minam e roubam. Ou seja, nada do que é material nos interessa para onde nós vamos. Isso nós não perdemos. Isso ninguém nos tira. Essas qualidades ficam connosco para sempre. Não ajunteis tesouros na terra, portanto, Mateus 6, já lemos isto, passar a outro. Unicamente do homem depende estar mais rico ao partir da terra do que ao chegar, porque do que ele tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. O que é que isto quer dizer? Apenas de nós depende a riqueza que nós vamos acumular, a riqueza que nós vamos levar connosco. Porque é essa riqueza que nos vai permitir, quando chegarmos à pátria espiritual,
ter tudo aquilo de que necessitamos para uma existência mais feliz. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. O seu lugar depende das suas posses, mas não é com o ouro que ele pode pagar. Uma história que julgo que ela já foi aqui falada e muitos conhecem. Uma princesa muito rica, muito bonita também, que vivia num palácio enorme, que nem o Palácio de Sintra, com os jardins que nem os da Quinta das Lágrimas. Nada lhe faltava, tudo tinha. Tratava os seus serviçais de uma forma de indiferença, sem qualquer mostra de gratidão. E um dia, no seu sono, o seu mentor espiritual, e cada um de nós tem um que se preocupa muito connosco, embora nós estamos sempre a virar as costas, pediu à espiritualidade para tentar mostrar-lhe o erro em que ela estava a cair. Então ela, durante o sono, a espiritualidade vai trabalhar, e ela, durante o sono, é levada para o plano espiritual, e o seu guia, que vai acompanhá-la durante essa visita, vai lhe mostrar tudo de belo que ela lá pode encontrar. Então ela vê um castelo excepcional, lindo, muito mais bonito que o dela. E pensa logo, olha, afinal, ainda vou ter aqui um castelo melhor do que o que tinha na Terra. Quando o cicerone dela lhe diz que aquele castelo era do jardineiro dela. Ela fica admirada como é que, sendo ela tão rica, tendo tudo, e sendo jardineiro, um velho, um pobre, que nada tinha, e que ainda por cima trabalhava com ela, como é que era possível que ele tivesse um castelo melhor que o dela? E continuar a andar, até que chega à frente um casebre muito pobre, e ela aí pensou 2 vezes. A custo, o seu cicerone lhe diz: este é o teu castelo. Ela fica um bocado revoltada, mas como é que é possível, com tanto dinheiro que eu tenho, ter aqui uma casa muito mais pobre que a que eu tinha? E as coisas passam-se, ela volta ao corpo. Acorda no outro dia, já com uma disposição totalmente diferente. Abre as janelas e aquilo que ela via antigamente, como olhando para aquilo, que tudo aquilo lhe pertencia, era tudo dela, começa a ver as coisas com uma beleza diferente. A ver as árvores, os frutos, a ver os animais, coisas que ela nunca tinha visto. Desce e lembra-se de ter com um jardineiro. Passa agora já pelos seus empregados e já os cumprimenta com um sorriso. E chega ao pé do jardineiro e pergunta-lhe se ele lhe pode dar algumas ideias de como é que ela poderá levar alguma coisa que lhe permita, quando chegar ao mundo espiritual, ter uma habitação mais digna. E ele pergunta-lhe: quantos pés tens? Tenho 2. Quantos pares de sapatos? Tenho 150. E quantos vestidos tens? Sei lá, aí 200. Sabes que há miúdas com uma fisionomia idêntica à tua, que não têm que calçar, que não têm que vestir? Isto caiu nela de uma forma que a começou a deixar de pensar, que a começou a levar a modificar-se. E ela começa a acompanhar esse amigo, agora, esse jardineiro, para visitar e levar comida e levar roupas para as pessoas a quem ele tentava ajudar. E assim dá-se essa transformação na vida daquela princesa. E é esta transformação que cada um de nós deverá
preocupar-se em conseguir mais cedo ou mais tarde. Mas nós estamos muitas vezes mais preocupados com os outros do que com nós. E vemos nos outros uma série de defeitos que não vemos em nós. São invejosos, são orgulhosos, são mentirosos. E nós não somos nada disso. A doutrina espírita ensina-nos que tudo o que possuímos nesta vida, até o nosso corpo físico, que é transitório, tudo isso é um empréstimo do Criador. Somos, como vimos já nesta mensagem, apenas usufrutuários. Todos nós estamos aqui com um objetivo primordial, que é aprendermos a ser felizes. E essa felicidade consegue-se à custa da felicidade dos outros. Como deram conta, eu gosto muito de brincar. E gosto muito de brincar e gosto muito de ver as pessoas que estão à minha volta a rir-se. Isso dá-me uma alegria enorme. E é isso que eu vou fazendo por naturalidade. Muitas vezes, em alturas despropositadas, eu levo as coisas para a brincadeira. Principalmente quando vejo alguém mais triste, a necessitar precisamente de um empurrãozinho, para ver as coisas de uma forma diferente. Eu acho que todos nós temos, no fundo, essas qualidades, essas capacidades de transmitir aos outros um pouco de alegria, um pouco de amor. Esta é uma obrigação de todos nós. Eu não sou economista, conhecimentos financeiros tenho muito poucos, mas há um conselho que eu posso dar a todos de um investimento muito seguro. Juros altíssimos. E com uma garantia total daquilo que é investido. Sabem onde é esse investimento? Não é nenhum banco. É apenas em bens materiais. Não. Em bens espirituais. E o rendimento é garantido, 100%. Tudo aquilo que nós investirmos nisso, nós vamos ter a compensação. Os bens da terra pertencem a Deus. E é isso que nós não nos podemos esquecer nunca. Vamos tentar aproveitar estes momentos que nós temos para tentar transmitir aos outros isso mesmo. Porque nós estamos aqui, todos, para nos auxiliarmos aos outros. E todos nós temos condições de o fazer. Todos nós temos a responsabilidade de o fazer. Será que só o ouro poderá fazer o homem feliz? Faz. E nós sabemos que nesta altura, se calhar não estão a par disso, mas a cotação do ouro atingiu um valor como nunca. O ouro vale atualmente 10 vezes mais que valia há 50 anos. Se estivermos doentes, se tivermos uma doença sem cura, de que é que nos vale esse ouro? Adianta ter alguma coisa encher o caixão com libras de ouro? Mas vale a pena encher tudo aquilo que nós vamos angariando aqui, enchê-lo com boas ações, com amor. E nós vamos terminar
este encontro, embora curto, mas espero para que alguma coisa tenha servido. Não é por acaso que normalmente quem está aqui escolhe determinado tema para tratar. Normalmente essa escolha tem a ver com as nossas necessidades. Eu tenho necessidade de ouvir aquilo que disse. Eu julgo que todos nós ouvimos melhor quando é em voz alta. E muitas vezes estamos a falar para os outros e estamos a dizer aquilo que nós precisamos de ouvir. Vamos pensar nisto. Vamos tentar ser felizes. Que assim seja. Obrigado.